A figura mostra duas partículas A e B, tá lá as duas partículas, de massas, respectivamente, MA e MB, e cargas elétricas QA e QB. Considere que elas estão sujeitas exclusivamente às forças eletrostáticas mútuas, devidas às suas cargas, olha só, e que as setas na figura representam suas respectivas acelerações vetoriais. Algumas coisas importantes que ele falou aqui, que essas forças elas são mútuas. Por que ele fala isso, pessoal? O que rege essas forças que agem A em B? Cuidado, essas setinhas em azul não é força. Ele falou que ela é aceleração vetorial, por isso que ela está com tamanho diferente. Se fossem forças, eu te pergunto, pode ser de tamanho diferente? Sim ou não? De jeito nenhum. Por que de jeito nenhum? Porque elas são regidas pela terceira lei de Newton. Eu te pergunto, a aceleração estão na mesma direção ou opostas? Estão opostas, não é isso? Por que elas são opostas? Uma está para a direita e outra está para a esquerda. Por que isso está acontecendo, galerinha? Porque a ação e reação têm mesma direção, no caso aí, horizontal, sentidos opostos, beleza? E mesma intensidade. E, além disso, agem em corpos diferentes e, por isso, nunca podem ser o quê, pessoal? Anuladas, tá certo? Nunca podem ser anuladas. Aí, observa. Quando você tem esse A e esse B, se, obviamente, elas são sentidos contrários à sua aceleração, é porque a força também vai ser o quê? Contrária. Porque a aceleração segue a minha aceleração de A e a aceleração de B está em azul. Aí a gente lembra, ora, quem provoca a minha aceleração é a resultante das forças. Então, pera só, olha aí. Força resultante é igual a massa vezes a minha aceleração. Se a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, o que eu vou ter aí então, pessoal? Força resultante, a força não é igual para os dois? Essa força aqui não é igual para os dois? Então, em termo comparativo, F vai ser constante. Agora, a massa e a aceleração vai ser iguais? Olha o que ele fala em relação às massas. Massas, respectivamente, iguais a MA e MB. Não estão falando que MA e MB são iguais. Perfeito? Então, o que acontece? Aonde a seta azul é maior? É a que age no corpo B ou é a que age no corpo A? Me diz aí. Não é do corpo B? Então, é porque essa aceleração de B vai ser maior que a aceleração de A. Quando eu tenho uma maior aceleração, observa aqui, olha, multiplicação entre duas grandezas, pessoal. Multiplicação entre duas grandezas. Eu te pergunto, se elas estão multiplicando, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Essa você não pode mais errar, porque quase toda aula eu falo disso. Então, olha lá, quando é uma multiplicação, isso é o quê? Inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Quanto maior a minha aceleração, menor a minha massa. Então, quem tem a massa de B aqui, olha, se a aceleração dela é maior, a massa vai ser o quê? Menor. Agora, em A aceleração é menor. Então, a massa vai ser o quê? Maior. Fechou, galera? Então, olha lá, maior massa e aqui menor massa. Isso quer dizer o quê? Que a massa de A é maior que a massa de B. Logo, a letra A está fora, porque ele fala que as massas são o quê? Iguais. A letra B também está fora, porque ele fala também que as massas são iguais. Na letra C e na letra D, ele fala que a massa de A é maior que a massa de B. Beleza. Vamos ver agora o resto. O sinal é oposto. Certo, não é isso, galera? A gente falou agora, olha, se as acelerações estão opostas, é porque as forças estão opostas. Então, se as forças são opostas, só pode acontecer delas terem os sinais, o quê? Opostos. Sinais opostos. Letra C de cachorrão. Letra C de cachorrão. Verifica lá o que você fez, se você acertou e se você tem alguma dúvida, manda aí no nosso chat. Enquanto isso, solta lá, Henrique e Juliano. Ah, moleque, isso é muito fácil, mais fácil que isso, só tomar uma refrigerante que desce redondo, é ou não? Vamos lá, galerinha, vamos passar para a próxima.
Vamos lá, Rick, dá um tempo aí agora pra gente. Vamos estudar, vamos estudar. O que a gente vai ter lá? E outra coisa, essa inspiração aqui, ó. Cadê? Bora, Tri. A inspiração do modão. Vai lá do meu amigo Luiz. Um abraço, meu amigo Luiz. Meu amigo Luiz que deve estar assistindo a gente aí também junto com o pessoal. Um abraço, garoto. Vamos lá, vamos trabalhar. Segunda questão no rodeio aqui. Vai falar o seguinte, cara. Considere uma carga elétrica. Olha lá. Carga elétrica de 12 vezes 10 a menos 6. Qual a intensidade do campo elétrico? Olha só, pessoal. Ele quer saber o campo elétrico que ela produz sobre uma carga de prova localizada a 0,3 metros de distância. Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma carga geradora. Não sei se ela é positiva ou se ela é negativa. Vamos colocar que ela fosse positiva. E eu tenho uma carga de prova aqui que, tá certo? Se essa carga positiva age nessa carga de prova, como é que o campo age na carga positiva, pessoal? O campo age como? Saindo na carga positiva. Não é isso? Olha aí. O campo age saindo na carga positiva. Lembra que a gente falou sobre isso em sala de aula? Então, se o campo age saindo, o que acontece? Olha, esse cara vai sofrer a ação de um campo desse formato aqui, olha. Aí eu tenho duas possibilidades. Se essa carga ela for positiva, certo? Se essa carga for positiva, só lembrando, tá? Se essa carga ela for positiva, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma força elétrica de repulsão. Então, força e campo agem como? Na mesma direção e no mesmo sentido. Agora, olha só. Se a minha carga tivesse bem aqui, ó, e ao invés dela ser positiva, ela fosse uma carga negativa, certo? Ela é uma carga negativa. Como é que agiria a força entre uma carga positiva e uma carga negativa? Era uma força de atração. E o campo muda de sentido? Não, o campo está lá, o campo não vai mudar. Campo aqui, ó, o campo está para cá, sempre saindo da carga geradora. Beleza? A carga de prova é uma carga que tem uma influência, vai sofrer uma influência muito menor, vai ter um campo muito menos intenso, certo? E aqui elas vão ter que ser o quê? Obrigatoriamente opostas. Campo e força são opostos se a carga de prova for o quê? Negativa. E aqui, olha, campo e força têm mesma direção e sentido, olha, os dois têm a mesma direção e sentido, porque a carga é o quê? Positiva. Lembrou esse detalhe aí? Sempre acontece dessa forma. Carga de prova negativa. O que acontece? Campo para um lado, força para o outro. Carga de prova positiva. O que acontece? Campo para um lado, força para o mesmo lado do meu campo. Fechou? Vamos então voltar aqui. Considere uma carga elétrica Q 12 vezes 10 a menos 6 coulombs. Qual a intensidade do campo elétrico? Então, olha lá. Eu tenho que lembrar que a força elétrica é igual ao campo vezes a minha carga. Cuidado para não trocar esses caras aqui de posição. Eu sempre falo isso e sempre tem aluno que confunde. É normal, mas cuidado com isso. Lembra da força-peso, olha, que aí você não esquece. É massa vezes a minha gravidade. Então, olha aqui, olha. Campo e campo, beleza. Os dois estão depois da igualdade. E aqui depois o quê? Carga e massa. Sempre a força fica isolada, olha aqui, olha. É a mesma estrutura. Lembra que eu falei muito, bati muito isso em sala de aula. Então vamos lá. O que ele quer saber? Não é o campo? Aí eu tenho duas fórmulas para esse cara. Uma é essa, que você vive trocando campo com força. E a outra, como ele falou em distância, eu vou falar assim, olha. Campo é KQ sub D ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui, olha? Quanto vale o meu K? Ele deu aqui para você, não é o K tradicional, ele deu um outro K, porque é um outro meio. Então, você vai ter 9 vezes 10 a menos 6, vezes a carga elétrica, que é o quê? 12 vezes 10 a menos 6, dividido pela minha distância, que é quanto? 0,3. Vamos colocar 3 vezes 10 a menos 1, porque sempre é mais fácil colocar em potência de base 10 para elevar ao quadrado. Fechou?
Não tá abrindo ainda, mano. Vamos lá, vamos seguir. Correção. Correção da lista que tem lá no Google Class. Exatamente, a correção daquela lista lá que está no Google Class, a atividade de vocês. Beleza? Deixa eu fechar, acabar essa questão aqui para a gente poder discutir aqui, senão a gente não anda. Vamos lá. Então fica, olha, como é que eu resolvo? Campo vai ser igual. 9, eu não vou multiplicar o 9 vezes 12, porque eu sei que esse 3 aqui de baixo vai ser elevado ao quadrado, e eu vou cortar ali com 9. Eu não vou ter trabalho à toa. 10 a menos 6 aqui, né? Corrigir isso aqui, que tá menos. Então fica 10 a menos 12, dividido por 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos... E aí eu vou ter, corta 9 com 9, e a gente vai ter o quê, pessoal? 12 vezes. O que eu faço com os expoentes aqui, pessoal? Eu subtraio, tá certo? Então vai dar quanto isso? 10 a menos 10, tá certo? Porque quando eu faço aqui, olha, menos 12 menos 2, esse menos com menos aqui vai ficar positivo. Vai ficar menos 12 mais 2, que vai dar menos 10. Só que a minha resposta não tem, olha. O único que tem 12 aqui é 10 a menos 9. O outro é 1,2 vezes 10 a menos 6. Está muito longe, não pode ser. Não pode ser, só vai poder ser a letra A. Vamos verificar. Eu vou pegar e vou andar diminuindo uma casa aqui. Vai para 1,2. Lembra que eu falei para vocês? Sempre ao contrário. Se o número que está na frente da potência de base, 10, diminui, então o meu expoente vai aumentar. Então vai ficar vezes 10 elevado a quanto? Menos 11. É isso? Não, né, galerinha? Por quê? Quando eu aumento de menos 10 unidade, eu vou para menos 9, porque ele fica mais perto de zero, então fica maior. Então aqui vai para menos 9 unidade. Newton por Coulomb. Fechou, pessoal? Tá certo? Então a letra A. De quê? De amor ardente. O que eu tinha lá era assim, olha. 10 elevado a menos 12 sobre 10 elevado a menos 2. Como é que eu posso fazer isso, pessoal? Eu posso fazer isso de... Vamos jogar esse 2 para cá, mudando o sinal. Não é assim que a gente faz? Quando pega a potência, certo? De base 10, ou qualquer outra potência, não é só base 10 não, e jogo do meu denominador no meu numerador, ou seja, jogo lá para cima, o que acontece com o sinal do expoente? Muda de sinal. Não é assim que a gente faz? Então, olha só. Se eu chego nesse caso aqui, olha, menos 12 com 2, como é que fica? Eu vou somar, não vou? Menos 12 com 2 vai dar quanto? Menos 10. Fechou, Matheus? Era essa a dúvida aí que você tem? Aí, o que acontece? O que eu tinha lá? Tinha ficado 12 vezes 10 a menos 10. O que eu vou fazer com esse cara? É 12. Só que na minha alternativa não tinha 12. A única opção que poderia ser era 1,2. Então, eu vou transformar esse 12 em 1,2. Como é que eu faço isso? Eu coloco a casa da vírgula 1,2. Para colocar essa vírgula aqui em 1,2, o que eu fiz com a minha vírgula? O que eu fiz com a minha vírgula? Minha vírgula estava bem aqui, ó. Eu andei essa casa para 1,2. Então, eu diminuí esse número para 1,2. Beleza? O que eu faço com a minha potência quando eu diminuo uma casa aqui? Eu aumento o mesmo número de casas que eu andei. Se eu andei uma casa, que aumenta uma unidade. Se eu andei 2 casas, lá aumento 2 unidades. E assim vai. Então, vai ficar como esse cara aí, olha? Vai ficar aumentando uma unidade. De 10 a menos 10, vou aumentar 1. Mais 1. Menos 10 com mais 1 dá quanto, pessoal? Menos 9. Por quê? O menos 9, ele é maior que o menos 10, porque o menos 9 está mais próximo do zero. Fechou? Dúvida, Matheus? Diga lá. Pode falar aí, meu caro.
Fechou, entendi. Garota, é isso aí. Perfeito. Então vamos lá voltar para a nossa questão 3. Questão 3. Campo elétrico. Vamos lá, galera. Fala assim, olha. Para, para responder a questão, considere a figura abaixo que representa as linhas de força do campo elétrico, gerado por duas cargas pontuais, QA e QB. Fechou? Antes da gente fechar aqui, essa questão lembra qual é a fórmula, isso? Acho que o Harley está querendo falar isso. Olha só, Harley, seguinte. Essa fórmula, eu tenho duas fórmulas de campo, certo? Mas observa que eu só tenho uma fórmula que vai falar de distância. Beleza? Então fica claro? Então, se ele falou aqui para mim na minha questão, olha, de distância, eu vou ter que cair nessa fórmula aqui, que é kq sobre d ao quadrado. Ah, a questão não falou de distância. Normalmente você vai sair por onde? Força elétrica a campo vezes carga. E aí, o principal diferencial que eu noto logo que é essa fórmula, de distância, é quando ele fala para você que está uma distância tal. Então, você já vai para essa fórmula aqui. Beleza? Era isso, Harley? Espero que seja isso, seja com dúvida aí. Fechou? Para responder a questão, considere a figura abaixo que representa as linhas de força, pessoal. Como é que eu represento o meu campo? É através das linhas de força. Quanto mais linhas de força eu tenho, maior a intensidade do campo. Quanto mais próximas as linhas de forças estão, mais intenso é o meu campo naquele ponto. Beleza? Aí gerado por duas cargas pontuais QA e QB. Primeira coisa, o que a gente vai analisar? Quais são as cargas desses elementos aí A e B? Qual é a carga? Ela é positiva ou negativa a carga de A? A carga de B é positiva ou negativa? Hein? É isso que a gente quer saber. Primeira coisa, né? Vamos pensar aqui, pessoal, olha só. A carga A linha de força sai. Eu acabei de falar agorinha para você. Quando a linha de força está saindo da minha carga, é porque eu tenho uma carga de que tipo? Uma carga positiva. Fechou? E quando ela está entrando, olha aqui, a B não está entrando, é porque ela é o quê? Negativa. Beleza, galera? Aí o que eu vou ter então, pessoal? A soma das duas cargas. Ora, como é que eu sei se a carga ela tem uma carga maior, de maior intensidade ou menor intensidade? Justamente porque o meu campo ele é proporcional à minha carga. Da carga geradora. Carga geradora. Beleza? Então, se meu campo ele é proporcional à minha carga geradora, o que eu vou analisar? Eu vou analisar da seguinte forma. Quantas linhas de campo eu tenho na carga A? Vamos contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 linhas de força para a carga A. E na carga B, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas. Então, olha lá. Vamos dizer aqui que a carga A, eu tivesse 18 coulombs. Vamos fazer uma relação diretamente proporcional ao número de linhas. E a minha carga B, ajuda eu a resolver a minha questão. Tem 8. Só que esse 8 é de carga positiva ou negativa? Negativa. Então, tem que colocar um menos ali. Beleza? A carga A, é óbvio que ela é maior que a carga B, mesmo que eu considere em módulo. Porque uma é 18 e a outra é 8. Fechou? E aí, quando eu tenho uma 18 e a outra sendo 8, o que a gente pode perceber? Ele pede para somar. A soma de QA mais QB. Vamos fazer como ele está falando? Olha lá. A soma de QA mais QB. Então, vamos ver. QA mais QB. O que isso vai dar? QA, me diz, ele é, aqui pela nossa representação, 18 coulomb. QB é quanto? Menos 8 coulomb. Menos 8 coulomb. O que isso vai dar pra gente? 18. Aqui, olha, eu tenho um jogo de sinal, mais com menos vai dar o quê, pessoal? 18 coulomb, menos 8 coulomb, não é isso? Vai dar o quê pra gente? 18 coulomb, menos 8 coulomb vai dar quanto, pessoal? 10 coulombs. Não acredito, Fontenelle. É só isso, é? É, cara. É fácil ou muito fácil isso aqui, cara? É muito fácil, cara. Isso é besteira, cara. Então, olha aí. 10 coulombs. 10 coulombs aqui tá dando algo positivo, negativo, ímpar. Como é que é?
está dando o quê? Um valor o quê? Positivo, certo? Mas eu te falo uma coisa, eu sei exatamente o valor dessas cargas, eu sei que é isso aqui, com certeza. Não, eu falei apenas que eu ia fazer algo proporcional. Mas eu sei com certeza que a carga A ela é maior que a carga B. E a carga A ela é o quê? Positiva. Quando eu somar as duas, vai acabar fazendo o quê? Uma subtração. O que isso vai resultar para a gente? Um resultado o quê? Positivo. Não necessariamente par, não necessariamente ímpar, tá certo? E nem necessariamente inteiro. Até porque a carga alimentar ela é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Não é algo inteiro. Eu posso ter apenas duas cargas em um e uma carga em outro. Tá certo? Então, obrigatoriamente, ela tem que ser o quê? Positivo. Então, esse positivo aí vai dar o quê? Letra D. Letra D de quê, pessoal? D de danadinha. Olha, vamos supor que eu tivesse assim, Halley. Uma carga positiva saindo 5 linhas e uma carga negativa chegando 3 linhas. Chega na negativa, entra na negativa, sai na positiva. É assim que acontece no campo? Observa só. Eu sei se esse cara aqui é 5 coulomb? Não, não sei. Eu sei que esse cara aqui é 3 coulomb? Também não sei. Mas o que eu posso falar para você com absoluta certeza? Que esses valores, eles são proporcionais aos números de linhas. Perfeito? 5, esse cara, se ele tiver, vamos colocar aqui, ao invés de 5, vamos colocar 6. Tá? Vamos colocar 6. Então, esse valor aqui fica 6. Pronto. O que eu posso falar com certeza? Que esse campo dessa esfera é o dobro do campo dessa esfera aqui. Certo? Então, se aqui é E, aqui vai ser o quê? 2E. O que eu quero falar para você com isso? Que os campos, eles são proporcionais ao número de linha. Quanto mais linhas eu tiver, maior a intensidade do meu campo. Fechou? Tá ok? Então, observa só, pessoal. Se eles são proporcionais, eu posso colocar um número, porque é muito mais fácil eu trabalhar com número do que eu trabalhar apenas com letras e com fórmulas. Não é isso? Então, eu falo o quê? Vamos colocar aqui, ó, 6 coulombs, vamos supor, porque tem 6 linhas, eu coloco aqui 6 coulombs. E esse aqui eu tenho apenas o quê? 3 coulombs. Quem é maior? É a carga de A ou a carga de B? É a carga de A, porque tem 6, certo? Aí fala assim, Fontenay, mas esse cara aqui é negativo. Beleza, eu sei que é negativo. Mas mesmo que eu tivesse um positivo, esse cara de 6 coulombs seria maior que um cara de 3 coulombs. Perfeito? Quando eu vou analisar essas cargas jogando em fórmula, eu coloco elas em módulo. Então, mesmo em módulo, ou seja, mesmo desprezando o sinal, esse 6Q, esse 6 coulombs, é maior que o meu 3 coulombs. Então, é essa proporção que você tem que compreender. Quando a gente subtrai, melhor, soma aqui na questão de pedir para somar, QA mais QB, eu quero saber esse valor, não sei esse valor. Quanto vale a minha carga A? Eu estou supondo aqui que ela vale quanto? 6 coulombs. Mas, quanto vale a minha carga B? Menos 3 coulombs. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 3 coulombs. Isso é quanto? Não sei. Quero saber. Então, olha lá. 6 coulombs, mais com menos aqui, vai dar o quê? Menos. Menos o quê? 3 coulombs. Isso vai dar quanto como resultado? 3 coulombs. Esse valor, ele é positivo? Ele é positivo, pessoal? É positivo. Mas, com certeza, ele vai ser um número par? Não. Não obrigatoriamente vai ser um número par. Porque eu não sei o valor da carga. Eu estou supondo valores aqui apenas para que eu possa visualizar melhor. Mas eu não sei o valor dessa carga. Beleza? Nem de uma, nem de outra. Mas eu sei com certeza que quem tem mais linhas tem maior carga. Então, olha só. Quem tem mais linhas tem maior carga. Então, o meu QA... Então, o meu QA aqui vai ter uma carga maior que o QB. Certeza. E o meu QA ele é positivo. Quando eu somar com uma carga negativa, vai acabar gerando uma subtração.
porque é mais com menos, né? Na verdade, a gente tinha colocado na questão inicialmente 18 coulos mais... Aí tinha colocado 8 coulos por outro, porque a gente colocou proporcional ao número de linhas, e aqui tem 8 linhas, lembra disso que a gente contou? Então isso aqui ia dar quanto? E aí a gente fez jogo de sinal aqui, mais com menos subtrai. Então fica 18 coulomb menos 8 coulomb, que vai dar quanto? 10 coulomb positivo. Tá vendo que agora deu 10 coulomb par e aquela outra hora tinha dado ímpar, tinha dado 3 coulombs? Então esse valor é o valor que eu estou chutando aqui só para a gente resolver. Mas o que eu sei obrigatoriamente que tem que ser positivo. Beleza? Por isso a letra D de danadinho. Ok? 3 esferas de dimensões A, B, C estão eletricamente carregadas com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, Q e Q. Todas encontram-se fixas, apoiadas em um suporte isolante e alinhadas horizontalmente, como mostra a figura. Então vamos aqui, olha. A A vale 2Q, a B vale Q e a C vale Q. Tá certo? E aí a gente vai agora analisar o que ele está pedindo. O módulo da força elétrica exercido B na esfera C, olha lá, B na esfera C. Como elas são positivas, né? Tá aqui positiva, não tem menos que aqui, então é uma força de repulsão. Então vai agir uma força aqui que B faz em C dessa forma. A reação dessa força vai ser o quê? A força de C em B. Fechou, galera? Força de C em B e força de B em C. Por que a gente diferencia esse CB e BC? É só para verificar quem está agindo em quem. Beleza? Mas isso é ação e reação. E eu sei como é uma ação e reação, que a força de CB é igual à força de BC. Se a gente fosse analisar vetorialmente, eu saberia que uma é positiva, a outra é negativa, porque muda o sentido. Apenas em uma questão de vetores. Fechou? Vamos lá. E aí, o que eu tenho aqui, olha? Ele fala que essa força BCF, se essa força BCF, quanto é que vale a força CB? F também. Tem mesma intensidade, porque é ação e reação. Beleza? E ele fala, o módulo da força elétrica exercida por A na esfera B, então ele quer saber a relação de AB. Vamos aqui, ó. A e B são cargas positivas? São cargas positivas. Rafa, diz exatamente a sua questão, a dúvida, que aí a gente volta lá já já. Tá? Acompanha aqui na questão 4, que a gente está quase no meio dela. Tá? Só diz aí qual é a dúvida que eu volto lá já já e resolvo. Ok? Tira a sua dúvida. Vamos lá então, pessoal. Quando você tem então, olha só. Quando você tem então, duas cargas, certo? E elas estão com cargas positivas, as forças entre elas é de repulsão. Beleza? Repulsão. Se é repulsão A e B, olha o que vai acontecer aqui, cara. Vai ter uma força que A faz em B, porque tem mesmo sinal. E uma força que B faz em A. É ação-reação, Fontinelli? É ação-reação. E aí ele fala, olha, o modo da força que A faz na esfera B é A faz na esfera B. É isso aqui que ele quer saber. Certo? E aí, olha, o que eu faço? Eu pego o que ele me deu. O que ele me deu foi só o F. Então, vamos analisar quem? FBC, para poder puxar o F para a minha questão. Então, fala assim, olha, FBC como é que é a força elétrica? Qual é a forma da força elétrica lá na lei de Coulomb, que fala a relação entre cargas? É K, Qzinho, sobre D ao quadrado. Fechou? E aí, o que eu vou fazer aí, então, pessoal? Olha aí. O meu K, não sei, mas o meio é o mesmo para os dois casos. Eu sei que aqui no caso, carga B, carga C, e essas cargas são em módulo. Vamos aqui, olha. Carga de B, ele falou que é quanto? Qzinho. Carga de C, ele falou que é quanto? Qzinho também, então vou colocar aqui. Qzinho na carga de C. E quanto é a minha distância? 2 centímetros. Eu posso colocar 2? Pode, mas não faz isso não. Faz assim, ó, fica mais fácil para você depois. D é 2 centímetros. E aqui, olha, eu tenho essa distância que é 2, mas não é o dobro desse 2 aqui. Então, eu vou falar que esse cara aqui é 2D. Tá certo? Beleza?
Então, olha só. Aqui vai ficar 2D. Beleza? Ao quadrado. Aí eu te pergunto, aonde está o meu erro na minha montagem de questão? Já conseguem ver isso? Cuidado, quando essa distância aqui está ao quadrado, está toda a minha distância ao quadrado. Aqui não é 2D ainda, né? Estou falando desse caso primeiro. Voltar aqui, ó. Estou falando desse caso aqui, que é D. Beleza, vamos lá. Então, olha, tá a minha distância ao quadrado. Esse cara é quem? Minha força BC, que ele disse que é quem? Vale quanto a força BC? F. Então tá aqui a minha primeira relação. Consegui puxar. E voltou, não foi? Vai apagar de novo? Não, apagou. Tá, fechou então. Olha lá. Quem é a minha força? K, Qzinho vezes Qzinho sobre D. Fechou? K, Qzinho sobre D ao quadrado. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos achar a relação entre o corpo A e o corpo B. A gente fez agora de BC. Vamos achar agora de A e B. Então, como é que vai ficar isso aí? Vamos ver se a gente consegue ter esse espaço aqui, ó. Força de AB vai ser o K, Qzinho, sobre D ao quadrado. Certo? E aí eu tenho força de AB é K vezes. Quem é o meu Qzão? Ele é o Q de A. Quem é o meu Qzinho? É o Q de B em módulo. Certo, pessoal? Olha aí, galerinha. Olha só o que vai acontecer agora. Quanto vale a carga de A? Não é 2Q? Vou colocar aqui, ó. 2Q. Quem é a carga de B? Não é Q? A carga de B é Q. Sobre a minha distância. Quanto é a minha distância aqui, pessoal? Olha lá. 2D. Só que esse 2D é ao quadrado. Toda a distância. Não só o D. Beleza? Tá. Aí, olha só. Força de AB vai ser, então, vou passar esse 2 aqui para frente. Vai ficar 2 vezes. 2 vezes. Uma coisa que eu tenho bem aqui, olha. Então, esse cara aqui, olha, eu não posso chamar ele de F? Pode, não pode? E quanto é 2 sobre 4? Quanto é 2 sobre 4 aí? É meio, não é isso? Não é meio? É 1 sobre 2? Então, olha, a força de AB vai ficar 1 sobre 2 vezes tudo isso aqui, ó. Que vale quanto? F. Então, 1 sobre 2, F. Que vale o quê? Letra B. De beijo selvagem. Beijo selvagem. Questão 5. Vai falar assim, olha. Indução eletrostática é o fenômeno no qual pode-se provocar separação de cargas em um corpo neutro pela aproximação de um outro já eletrizado. Olha, separação de cargas, pessoal, separação de cargas. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Separação de cargas, beleza? E aí o que acontece? O condutor que está eletrizado é chamado de indutor. Então, esse cara aqui está eletrizado, ele é o indutor. E o condutor no qual a separação ocorreu a carga é chamado de induzido. Olha o induzido aqui, ó. Induzido. Tá faltando um fio terra aí, galerinha. Vou colocar aqui, ó. Ocorreu chamado induzido. Então, induzido é esse cara. A figura mostra a esfera condutora e indutora positivamente eletrizada. Olha lá. Essa aqui. Positiva. Carga positiva. Induzindo a separação de cargas de um corpo condutor, de um condutor inicialmente neutro. Vamos lá.
Quando eu induzo, o que eu provoco quando eu chamo de separação de cargas? Como é que eu chamo isso? Polarização, porque as cargas ficam localizadas nos polos. Fechou? Analisando a figura e sobre o processo de eletrização por indução, são feitas as seguintes afirmações. Para eletrizar o corpo neutro por indução, o indutor sempre será positivo? Não, 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 não. Eu posso colocar um positivo ou negativo, tanto faz. Tá certo? Nesse exemplo, ele está colocando como positivo. Fechou? Pode perguntar aí, galera. Mete ficha. Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à terra, afastar o indutor e, finalmente, cortar o fio terra. Ele está querendo que você destaque aqui a sequência, se está correta ou não. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Bora ver a sequência que ele me dá. Para eletrizar o corpo neutro por indução, o que eu preciso fazer para eletrizar esse cara aqui, ó? Aproxima o indutor, fechado. Aproxima o indutor para provocar polarização. Aí eu aproximo o indutor, ele polarizou. Conecta o induzido à terra. Beleza, fez o fio terra. Afasta o indutor. Não, pô. Se eu afastar o indutor, acaba a polarização. Aí acaba a polarização e depois eu corto o fio terra. Olha lá, o último corta o fio terra, tá errado. Não pode, não vai eletrizar o cara. Beleza? Então esse item tá fora. Item 1, falso. Segundo item, fala assim, ó. Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor. Olha lá, aproxima o indutor. Aproxima o indutor desse cara aqui. Beleza, está aproximado. Conecta o induzido à terra. Conecta o induzido. Olha aqui o induzido. A terra. Aproxima, conecta o fio à terra. Por quê? Porque ele polariza. Na hora que ele polariza, ele vai fazer o quê? Vai fazer a ligação do fio terra. Certo? Aí, corta o fio terra. Eu ligo e já corto. Por quê que eu ligo e já tiro? Porque é uma ligação de fio terra, não precisa fazer ligação de ficar lá. Não. Só tocou. É aí o que acontece. Essa ligação já se desfaz. Só que esse toque que você faz, né, no fio terra é o suficiente para que cargas negativas subam no meu induzido. Por que carga negativa? Porque ela vai ser ligada aqui, olha, numa região que tem mais carga positiva. Então, o que a Terra vai entender? Que aquele cara está positivo. E o que a Terra sempre tenta fazer? Neutralizar os corpos. E nessa neutralização, ela vai mandar o quê? Carga elétrica negativa. Por quê? Porque o próton não desce, o próton não sai do lugar. Fechou? Tranquilo? Então, a carga negativa vai subir, neutralizando a carga positiva aqui, ó. Corto o fio da terra e, finalmente, só depois de eu cortar aqui, olha, que eu afasto o meu indutor. Perfeito. Item 2, correto. Corretíssimo. Beleza? Item 3, na situação da figura, a conexão do induzido à terra com o indutor nas suas proximidades faz com que prótons do induzido escoem. Prótons, escoar, é próton se movimentar. Jamais, nunca, próton vai se deslocar em um corpo. Tá certo? Ele não vai se movimentar se estiver num corpo. Porque ele sempre está preso ali. Para ele sair lá do meio, tem que levar um monte de elétrons junto. Não tem como sair lá do núcleo. Fechou? Então, o que acontece? Item 3, errado. Item 4. No final do processo de eletrização por indução, o corpo inicialmente... No final do processo de eletrização por indução, o corpo inicialmente neutro e que sofreu indução adquire carga sinal negativo. Sim, não é isso? Não vai subir carga negativa para o meu induzido? Então, ele no final do processo vai ficar como? Com carga negativa. Lembra que na indução, sempre o meu induzido fica com carga oposta ao meu indutor. Se meu indutor é positivo, o induzido no final do processo tem que ficar como? Negativo. Então, o item 4 está correto. Então, meu caro, questão... Item 2 e 4, correto. Letra D, de danadinha. Fechou? Galera, a gente vai marcar um outro dia para finalizar essa lista. Tá? Hoje não tem mais condição devido ao horário avançado, vai dar quase meio-dia. Tá certo? Então, para fechar, vamos fechar com quem, galera?
Adivinha com quem? Tchau, galerinha. Até a próxima. Espero que essa quarentena acabe logo e nossas aulas voltem ao normal. Um abraço. Tchau. Vamos lá. Como é que é? Milo. Milo o quê? Pega. Um abraço, galera. Valeu. Tchau.